não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. Segundo a OMS, o suicídio é um problema de saúde pública, com consequências emocionais, sociais e econômicas. A ideia é transferir para os municípios a obrigação de determinar o tamanho mínimo da área de vegetação perto de rios e lagoas em áreas urbanas. O Brasil conta hoje com quase 1.200 espaços como este. Apenas em 2017, o coworking movimentou 128 milhões de reais. Olá, boa noite. Boa noite. Tema tributário se destacou na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Os ministros começaram a julgar recurso que questiona a decisão do Supremo que determinou a exigência de lei para conceder imunidade tributária às entidades beneficentes. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos e vamos entender um pouquinho sobre este caso. No ano passado, o plenário do STF aprovou que as regras para permitir a imunidade tributária de entidades beneficentes devem estar previstas em lei complementar. Inclusive, essa foi a tese aprovada no recurso que estava sendo julgado com repercussão geral, que quer dizer que a decisão deve ser adotada no julgamento de processos semelhantes nas instâncias inferiores. E foi justamente contra essa tese que a União apresentou o recurso que começou a ser julgado na sessão desta quarta-feira. A União alega que essa tese ela é abrangente e também pediu um prazo para que o Congresso Nacional edite uma norma aí trazendo essas regras. O julgamento não foi concluído hoje porque a ministra Rosa Weber pediu vista, ou seja, pediu para analisar melhor este caso. Mas o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, votou na sessão de hoje. Veja na reportagem. Na sessão, o ministro Marco Aurélio disse que é necessária a determinação do Supremo que indica lei complementar para a imunidade tributária de entidades beneficentes. Ao negar o pedido da União, o ministro ressaltou que não é preciso prazo de 2 anos para que o Congresso edite norma com as regras. Assusta muito a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir o que já rotulei no plenário como inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade da justiça. O plenário ainda retomou o julgamento de ação para saber se a Receita Federal pode cassar registro especial de empresas da indústria tabagista que não pagarem tributos ou descumprirem obrigações acessórias. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que tinha pedido vista, votou a favor do cancelamento do registro. Não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. As lições, assim, não infirmam, ao contrário, afirmam, deve o contribuinte e pode, sob o palio da liberdade de iniciativa, ter garantidos todos os seus direitos, mas não equivale a afirmar que ele possa adotar prática comercial ou empresarial dirigida à inadimplência contumaz e preordenada. Assim também votou a ministra Rosa Weber. Mantenho o entendimento que adotei ao julgamento, né, de um tema similar. Se o tribunal entender de apreciar, considerados esses novos dispositivos, o que eu, com todo respeito, não me parece, com todo respeito, mais adequado, eu acompanharia, porque as normas previstas parecem sim que já levam à observância do devido processo administrativo. O ministro Alexandre de Moraes também é favorável à cassação. A única diferença é que ele já considerou lei de 2012, editada após o início do julgamento dessa ação em 2010. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu esse entendimento. Se uma empresa que reiteradamente descumpre as suas obrigações tributárias, ela acaba fornecendo seus produtos mais barato e acaba, a partir de uma atividade ilícita, que é a sonegação fiscal, acaba também prejudicando a livre concorrência entre os demais. Então, a sanção aqui não me parece uma sanção criada tão somente para cobrar a tributação, mas uma sanção
que vale para 13 hipóteses e são as 13 hipóteses que claramente afetam a livre concorrência no mercado. Eu entendo que a indústria tabagista pode sim submeter-se a um regime especial, pode sim ter o seu registro cassado nas hipóteses em que a legislação aplicável especifica. O ministro Luiz Fux é favorável à cassação e julgou totalmente improcedente a ação. O cancelamento do registro não impede de modo definitivo a atividade econômica que poderá ser estabelecida desde que cumpridas as exigências legais. Além disso, a liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, nesse caso, todos os ministros votaram, mas o julgamento não foi concluído, né? Os ministros, menos o ministro Edson Fachin, que é o sucessor do ministro Joaquim Barbosa, relator, que não votou, que o ministro Joaquim Barbosa já havia proferido o seu voto, estabelecendo uma linha de raciocínio no sentido de que a lei é constitucional, mas estabeleceu condicionantes para que a cassação pudesse acontecer, o cancelamento do registro pudesse acontecer. O ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Roberto Barroso se declararam também impedidos por já terem atuado nesse processo e os demais ministros acabaram votando na sessão de hoje. Apenas o ministro Marco Aurélio entendeu que a legislação apontada era, sim, absolutamente constitucional e julgava totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas os demais ministros acabaram ficando divididos no plenário, formando duas correntes, vamos dizer assim, 4-4, 4 a favor da interpretação conforme dada pelo relator e já aposentado ministro Joaquim Barbosa, e outros 4 ministros entendendo, com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que a princípio não concordava com as condicionantes estabelecidas pelo ministro Joaquim Barbosa, em razão da lei que veio posteriormente ao ajuizamento dessa lei que estava sendo questionada, e estabelecia também uma interpretação conforme para dar efeito suspensivo ao recurso administrativo contra a decisão que determinava o cancelamento. 4-4 no plenário, não se chega a um quórum determinado pela Constituição para se imprimir uma interpretação conforme a Constituição e nem para se declarar a inconstitucionalidade nem a nulidade de qualquer lei ou ato normativo. E diante de um impasse em que os ministros estavam discutindo uma tentativa de se chegar a um voto médio para se resolver essa questão tributária, a ministra Carmen Lúcia e os demais ministros preferiram, então, suspender esse julgamento para, no momento posterior, trazer o resultado final e definitivo para essa ação direta de inconstitucionalidade, que deverá afetar várias fábricas de cigarros no Brasil. Então, é uma matéria tributária, tema complexo, vamos aguardar o retorno desse julgamento para a conclusão e a finalização do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Karina, e depois desse julgamento, os ministros julgaram improcedente uma lei do Rio Grande do Sul? Muito rapidamente, Érica, porque a maior parte do tempo da sessão de hoje foi dedicada justamente a essa ADIM sobre as empresas tabagistas. Uma lei do Estado do Rio Grande do Sul foi declarada inconstitucional porque a Assembleia Legislativa teria determinado que toda a legislação que regulamentasse organismos geneticamente modificados deveriam seguir o que determina a lei federal e, com isso, teria ferido a autonomia do Estado para legislar sobre produção, saúde, produção e consumo, saúde e proteção ao meio ambiente. Então, por unanimidade, os ministros declararam a inconstitucionalidade dessa norma. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. Até amanhã. Até amanhã. O juiz Ailton Cardoso Vasconcelos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, acolheu a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Pati Bumbum. Ela, Valéria dos Santos Reis e Josman Francisco da Silva, que também tiveram a prisão preventiva decretada, foram indiciados por associação criminosa, estelionato e exercício ilegal da medicina. Agora, os 3 são réus. De acordo com a denúncia, Patrícia e Valéria se apresentavam como biomédicas e Josman como enfermeiro. Patrícia está presa em Bangu desde 25 de julho por suspeita de envolvimento na morte de Maiara da Silva dos Santos. Decisão que obrigava a Petrobras Distribuidora a pagar a indenização bilionária por suposto rompimento de contratos foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a Petrobras rompeu os contratos injustificadamente com o Grupo Forte e a condenou ao ressarcimento de perdas e danos em valor atual que pode passar de 8 bilhões de reais. A Petrobras Distribuidora e o Grupo Forte firmaram contratos de locação, sublocação e contratos de promessa de compra e venda mercantis, além de promover cessões de crédito e emissão de debêntures, com a finalidade de recuperar financeiramente o Grupo Forte. Entretanto, houve a quebra dos contratos. No STJ, a maioria dos ministros aceitou o recurso da distribuidora, pois consideraram que o Tribunal de Segunda Instância não se pronunciou sobre várias questões apontadas no recurso. Por isso, determinaram o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que se manifeste sobre os pontos omissos questionados. E você vai ver daqui a pouco alteração no Código Florestal Brasileiro. A ideia é transferir para os municípios a obrigação de determinar o tamanho mínimo da área de vegetação perto de rios e lagoas em áreas urbanas. O Ministério Público Federal quer que os municípios possam decidir os tamanhos das áreas de proteção ambiental permanente. Para isso, enviou ao Senado uma nota técnica contra o projeto de lei que altera o Código Florestal Brasileiro. A ideia é transferir para os municípios a obrigação de determinar o tamanho mínimo da área de vegetação perto de rios e lagoas em áreas urbanas. Segundo o MPF, o problema é que essa mudança permite que as prefeituras alterem a área de preservação sem qualquer estudo, reduzindo os níveis de proteção ambiental assegurados pela Constituição Federal e por acordos internacionais. A proposta de alteração do Código Florestal está pronta para ser votada no Senado. Atualmente, a área de proteção permanente determinada pelo Código Florestal estabelece que as faixas de vegetação devem variar de 30 a 500 metros de largura, seja em área rural ou urbana. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. São mais de 800 mil suicídios por ano. Os dados da Organização Mundial da Saúde alertam que o número de pessoas que não têm sucesso na tentativa é ainda maior. Para chamar a atenção sobre o problema, foi criado o Mês Mundial de Prevenção ao Suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O assunto, considerado por muitos um tabu, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais e busca por ajuda. Esta escritora passou por momentos difíceis por causa da ansiedade e da depressão. Eu tentei conversar com a minha mãe, não deu, né? Naquela época as informações vinham de livros, né? A gente não tinha internet. Eu me trancava muito, né? Eu me fechava muito para o mundo. E em muitos casos é assim, problemas psicológicos que não são levados a sério por quem está por perto. Depressão, ansiedade, espectro bipolar, terror noturno podem esconder um problema bem grave e levar ao suicídio. Ela não sabia expressar o que sentia e procurou ajuda de profissionais como psiquiatra, terapeuta e neurologista. Quando achou que estava bem, na verdade chegou ao fundo do poço. Percebi que quem tem depressão e esses transtornos todos, a pessoa se acha um fardo, então ela não procura amigos para poder, porque ela acha que é pesada para as pessoas. A leitura e a escrita também foram um caminho para tentar minimizar o problema. Ela passou a escrever livros e o primeiro foi com 15 anos. Um dos mais recentes aborda os motivos que a levaram a tentar o suicídio. Segundo a OMS, o suicídio é um problema de saúde pública, com consequências emocionais, sociais e econômicas, mas pode ser prevenido. Setembro é o mês da conscientização. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas se suicidam todos os anos no Brasil. Entre 2011 e 2016, quase 63 mil tiraram a própria vida. 79% homens e 21% mulheres. O mais preocupante é a alta taxa entre idosos, com mais de 70 anos, uma média de 8,9 mortes em cada 100 mil. No mundo, o suicídio representa 1,4% de todas as mortes. Em 2012, se tornou a 15ª causa de mortalidade na população em geral e a segunda entre jovens entre 15 e 29 anos.
O CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional a quem precisa. Basta ligar para o telefone 188. O atendimento é sigiloso e funciona 24 horas, todos os dias. Tem ainda a opção de acesso pelo site www.cvv.org.br. Hoje, no Brasil, tramitam na Justiça mais de 1 milhão de processos contra a violência doméstica. Apesar da Lei Maria da Penha, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no país. Lívia esteve com o ex-companheiro por quase 20 anos. Mãe de 2 filhos, ela lembra das agressões que sofria. Começaram com as verbais e depois terminaram nas físicas, né? As físicas levou de olho, morro em olho, tinha o nariz quebrado, não podia comer, não podia me arrumar demais, tinha que andar com o cabelo curto, bastante curtinho. A violência impedia a Lívia de trabalhar. Ela tornou-se sócia do ex-marido, mas sem direito a nada. Hoje, os bens constituídos são alvo de uma disputa judicial. Eu fui trabalhar com ele, porque eu já não podia atender homem, eu procurei outras, eu fui por outras tangentes, eu procurei outros tipos de comércio para não deixar de ganhar dinheiro, nem ter uma atividade, mas eu fui ficando antissocial. Casos como esse estão representados na pesquisa de condições socioeconômicas e de violência doméstica e familiar, produzida pela Universidade Federal do Ceará em parceria com o Instituto Maria da Penha. O estudo, divulgado em agosto de 2017, acompanhou a vida de 10 mil mulheres nas 9 capitais nordestinas no ano de 2016. A constatação é que as mulheres que sofrem violência ficam menos tempo em um emprego. São 58 meses de contrato contra os 78 meses que uma mulher que não sofre violência permanece trabalhando. Às vezes a mulher sai um pouco desse convívio em sociedade com o objetivo de tentar dirimir, né, as suspeitas da própria sociedade em relação ao que ela vem passando. Também comportamentos relacionados com o trabalho, também tem a falta, o absenteísmo no trabalho, deixar de ir ao ambiente de trabalho e também mudar um pouco o comportamento. Se ela era um pouco mais agitada, ela começa a apresentar um comportamento um pouco mais cauteloso, um pouco mais frio. A legislação autoriza a mulher, a empregada, a se ausentar do trabalho em situações como essa por até 6 meses, no caso de uma empregada regida pela CLT. E no caso de uma funcionária pública, ela tem prioridade nas remoções, para que ela fique longe do seu agressor. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que 1 em cada 100 mulheres recorreu à justiça por sofrer violência doméstica em 2017. Mais de 1 milhão de processos tramitam na Justiça dos Estados em todo o país. A Lei Maria da Penha, agora com 12 anos, é o dispositivo legal que protege as mulheres. Entre outros pontos, ela amplia a pena do agressor de 1 para até 3 anos de prisão, cria mecanismos de proteção e assistência social, dá o prazo de 48 horas para que a medida protetiva seja avaliada. Descumprir medida protetiva gera detenção de 3 meses a 2 anos. Assim que a mulher se declara vítima de violência doméstica, então de pronto a lei vem, dá a medida protetiva, atendendo às necessidades dela e fazendo com que sua vida esteja mais segura. A Justiça Eleitoral registrou quase 90 mil requisições de eleitores para o voto em trânsito. São Paulo, que tem o maior número de eleitores, foi o estado com mais pedidos. O prazo para solicitar o voto em trânsito terminou no mês passado. De acordo com um levantamento da Justiça Eleitoral, 87.979 eleitores fizeram requerimento para votar nas eleições deste ano fora dos domicílios eleitorais de origem. São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, ficou no topo do ranking de movimentação de eleitores. 17.773 pessoas devem votar em trânsito no estado. Na sequência aparece Minas Gerais, que deve registrar o voto de 10.163 eleitores de outras unidades da federação. Com relação aos votos em trânsito no exterior, 406 brasileiros inscritos fora do país fizeram um pedido para exercer o direito no Brasil. Entre oficiais e praças, mais de 25 mil deverão votar fora dos domicílios de origem. Para conhecer o local onde votar em trânsito, o eleitor deve acessar o site do TSE e clicar no link Local de Votação, na seção Serviço ao Eleitor.
E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, empresas que compartilham o mesmo espaço. O Brasil conta hoje com quase 1.200 espaços como este. Apenas em 2017, o Cowork movimentou 128 milhões de reais. Salas montadas com equipamentos modernos e toda a estrutura necessária à disposição de empreendedores. É o Coworking, um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritórios. O modelo americano conquistou países da Europa e também o Brasil. Veja qual a legislação vigente aqui para quem administra e usa esses espaços. Olhando assim, até parece uma sala de uma empresa tradicional, mas nem sempre quem está aqui hoje vai estar amanhã. Tem gente que vem e fica uma hora, outros usam apenas a sala de reuniões e ainda tem os residentes que, embora marquem presença todos os dias, não tem nenhum vínculo com o local. Estamos no Manifesto Coworking, administrado pelo Leonardo. A inspiração veio de espaços semelhantes de países europeus. Se você, por exemplo, é um freelancer que trabalha 4 horas por dia, a gente tem um plano exato que adequa para esse tipo de necessidade. É um plano, você recebe 80 horas por mês e vai gastando conforme a sua necessidade. Mas se você é um profissional que precisa estar aqui de 8 às 22 trabalhando, a gente também tem um segundo plano que se adequa a isso. Então tem um horário livre e ele vai só chegar e trabalhar sem se preocupar com questão de horário e tudo mais. O Brasil conta hoje com quase 1.200 espaços como este. Apenas em 2017, o Coworking movimentou 128 milhões de reais, um aumento de 57% em relação ao ano anterior, além de empregar 7 mil pessoas. E olha só, tudo aqui funciona de uma forma descontraída e democrática. A agência de comunicação de Khadija começou no espaço compartilhado e hoje ocupa esta sala. O plano dela é o de residente. Hoje, além da jornalista, ficam aqui os 2 sócios e mais 3 pessoas. Uma das vantagens é não ter que se preocupar com nada, como a burocracia de uma empresa formal. É só chegar e tocar o trabalho. Você tem uma série de profissionais que podem complementar o seu trabalho. No nosso caso, a gente já prestou serviço para uma empresa de contabilidade que ficava aqui no Coworking e hoje eles prestam serviço para a gente. Então, isso é muito legal, né, de trabalhar no espaço colaborativo por isso, porque às vezes você precisa e você não conhece determinado profissional de determinada área e aí você acaba contratando aqui mesmo, né, e construindo uma rede de profissionais. A ideia do Coworking surgiu nos Estados Unidos na década de 90. No mundo, a estimativa é que existam mais de 10 mil espaços compartilhados. O Brasil ainda não conta com legislação específica para o Coworking e as relações passam pelo direito civil e também pelo do consumidor. Equipara-se como se fosse um hotel. A pessoa contrata para fazer uma estadia em um hotel. Então, ninguém vai firmar um contrato de locação. Também pode se equiparar a um período de contrato de locação por temporada. A pessoa vai escolher a temporada que ele quer passar naquela localização. Então, efetivamente, é uma construção jurídica brasileira que está se fazendo. Mas nós já temos conhecimento que a própria Câmara dos Deputados já tem um projeto de lei de 2017 para tentar regulamentar essa que é uma tendência que não tem mais retorno. O ministro Dias Toffoli do STF lança daqui a pouco um livro sobre os 30 anos da Constituição brasileira. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. O lançamento será aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O livro é este aqui, 30 anos da Constituição Brasileira, Democracia, Direitos Fundamentais e Instituições. Tem na capa uma reprodução do quadro Pátria, de 1919, de Pedro Bruno. Aqui o ministro Dias Toffoli faz uma reunião de 52 textos de juristas, políticos, cientistas. A Constituição de 1988 faz 30 anos no mês que vem, dia 5. A cobertura completa do lançamento deste livro você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando que o ministro do STF, Celso de Mello, foi definido como relator de uma das duas ações movidas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido é para suspender a inelegibilidade imposta a Lula. E já dura mais de 30 horas o julgamento do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha. Ele e mais 3 pessoas são apontadas como responsáveis pelos assassinatos de 2 jovens. As investigações apontam que as mortes aconteceram em razão das moças terem sumido com uma carga de drogas. Até agora já foram ouvidas 25 testemunhas de acusação e 19 de defesa. E vai até a próxima terça-feira o credenciamento de jornalistas e profissionais da imprensa para a posse do ministro Dias Toffoli na presidência do STF. Os interessados devem preencher um formulário de cadastro na sede do Supremo. A cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal vai ser transmitida ao vivo pela TV e Rádio Justiça e também pelo nosso canal no YouTube, o canal no YouTube do STF. E também é pelo canal no YouTube que você em casa revê nossas reportagens. Para isso é só digitar lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. A gente se vê amanhã. Até lá.